Oi, gente. Essa semana nós vamos continuar com o poema, tá? Só que nós vamos relembrar um pouquinho do poema Protesto, que era o tema que nós estávamos trabalhando antes de iniciarmos a quarentena. Nesse slide, nós vamos trabalhar o poema Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, que se encontra na página 52 e 53 do caderno Trilhas de Aprendizagem. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, a gente começou a ler da página 19 do livro didático de vocês, aquele poema A Bomba Suja. Vocês se lembram? Também era do Ferreira Goulart e falava sobre a questão da fome, sobretudo no Nordeste, né? Que o Brasil passou por uma época em que se passava muita fome na região Nordeste. E nós vamos rever um pouquinho aqui, ó, de quem é o texto, que é o Ferreira Goulart, poeta maranhense, foi também biógrafo e crítico de arte. Participou de movimentos importantes da literatura brasileira, como a poesia concreta, por seu posicionamento político, que também pode ser visto em seus textos literários. Foi obrigado a sair do país durante a ditadura militar. Tá? E o poema Protesto é uma das formas do gênero textual poema. Nele, o eu lírico declara sua firme discordância e crítica em relação a algo, uma decisão política, um problema social e uma injustiça. Então, através do poema, você vai demonstrar toda a sua discordância sobre o que está acontecendo, sempre com uma visão crítica, certo? Então, nós vamos iniciar com o poema Não Há Vagas, de Ferreira Goulart. Então, vamos lá. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart. Então, vocês estão vendo que esse poema ele é composto de 5 estrofes. E cada estrofe tem um número diferente de versos, tá? E esse poema também, nós não temos rima, são versos livres, tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós vamos estudar cada estrofe do poema. A gente vai começar pela primeira estrofe. Primeira estrofe. O preço do feijão não cabe no poema. O que não cabe no poema? O que tem a ver esse verbo caber, né? Então, provavelmente, ele está falando que refere-se ao tema, é um assunto, né? O preço do feijão é um tema que não é discutido em poemas, né? E o que não cabe no poema? Vocês perceberam que ele coloca o feijão, o arroz, o gás, a luz, telefone, e que são todos artigos de primeira necessidade, que nós, seres humanos, precisamos para sobreviver, né? São artigos, então não cabe no poema as questões da necessidade do povo, né? Daí ele coloca também a questão da sonegação. O que vem a ser a sonegação? Sonegar vem essa questão de você furtar ou fraudar ou desviar dinheiro público. Quando você deixa de pagar algum imposto, por exemplo, é uma sonegação. Então, assim, e quando a gente fala em dinheiro público, a gente está falando da vida de todos. Esse dinheiro é de todos, né? Então, não fala de sonegação no poema. E sonegação é um tema que é muito discutido, inclusive atualmente. Nessa questão da sonegação, das fraudes que nós vemos tantos nos jornais. Então, portanto, é algo muito sério, que mereceria uma abordagem do poeta.
mereceria caber no poema. Então, assim, quando ele começa a primeira estrofe, você já percebe que o poeta, ele tá com um tom irônico, ele tá com um tom de crítica, a partir do que se coloca dentro de um poema. Né? Na segunda estrofe, ele continua. O funcionário público não cabe no poema. O operário não cabe no poema. Por que que ele escolheu essas duas profissões? Né? Ele destacou essas duas profissões porque o primeiro, o funcionário público, né, que trabalha para atender ao público, ele tem um salário de fome, né? Que foi o que ele colocou aqui no poema para a gente ver. Não cabe no poema com seu salário de fome. Então, salário baixo, tem uma vida fechada em arquivos, vida burocratizada, muito burocrático, sendo o funcionário apenas um número nos fichários estatais. Então, o funcionário público que atende ao público, ele é muito criticado, né? E ao mesmo tempo ele recebe um salário miserável, perto de algumas instituições particulares. Daí a gente vai aqui para a questão do operário, né? O operário, aquele que ele vai esmerilar, ele utiliza esse verbo, que esmerila seu dia de aço, né? Que significa friccionar. Dia duro, difícil, ele tem que estar o dia inteiro trabalhando nas oficinas escuras. Embora com um trabalho tão indispensável, que é um trabalho necessário, né, à sociedade, ele fica à sombra, ele não é visível, ele é colocado como um ser inferior, né? Provavelmente porque ele não teve estudo, ele é de família pobre. Então, assim, ele tá colocando que essas duas profissões que são tão necessárias, elas são indispensáveis, elas ficam à sombra, né? Ele coloca também que isso é uma metáfora dessa invisibilidade, que é tão importante, porém, ele é invisível. Ele prossegue nesta estrofe, o tom irônico do texto, tá? Tom crítico. Daí a gente vai para a terceira estrofe. Terceira estrofe tem 3 versos só, que ele coloca assim, porque o poema, senhores, ele tá falando com alguém, e senhores são uma pessoa importante, né? Está fechado, não há vagas. Então ele está fazendo uma justificativa quando ele coloca porque o poema, senhores, está fechado. Quer dizer, quando ele fala que o poema está fechado, ele não está preocupado em falar a respeito das necessidades do homem, né? Quando ele coloca a expressão não há vagas, que é uma expressão que se utiliza no mundo do emprego, né? Está dizendo que assim, ninguém quer discutir esta questão do preço do feijão. Ninguém quer discutir o valor do operário dentro de uma sociedade. Então, não há vagas. Para o poema, segundo o eu lírico deste texto, ele diz que não tem importância, não há vagas. Então, assim, novamente, você vê que ele tem um tom irônico, né? Quer dizer, que esse tema, essa abordagem, não é oportuna para a poesia daquela época. Esse poema foi escrito em 1963. Então, ele está fazendo uma crítica àquela época, tá? Vamos para a quarta estrofe. Só cabe no poema o homem sem estômago. Olha as imagens que ele vai criando para a gente. O homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O que tem a ver? O que é um homem sem estômago? É aquele homem que ele não tem preocupação com questões básicas de subsistência, né? Para ele sempre vai ter comida ali na mesa, ele não está preocupado com o que ele vai comer ou não no dia seguinte, porque ele sabe que ele vai ter. Diferente de muitas outras pessoas
que às vezes nós até conhecemos, né? Então ele fala que no poema só vai falar daqueles homens que têm riquezas, que têm qualidades, né? A mulher de nuvens, o que seria a mulher de nuvens? É aquela mulher idealizada, a mulher bonita, a mulher que ela não tem, ela não contraria, né? Que ela não tem opinião. Então, assim, só vai caber no poema aquela mulher. Então, ele tá usando essa crítica, né? Que sempre os poetas vão falar da mulher idealizada, dos seus olhos lindos, dos seus cabelos, a curva do seu corpo. Então, ele está criticando essa questão também, que só cabem no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens e a fruta sem preço. Sabe aqueles quadros que a gente vê que tem aquela fruta bonita assim no quadro? Aquilo é uma fruta sem preço, né? Que é uma fruta que ela só serve para ser admirada numa obra de arte. Então, por isso ela cabe no poema, né? Ela não tá preocupado com o valor da banana, o valor da maçã lá na feira, que tá caro, que às vezes nós não temos condição de comprar aquela fruta, ter aquela fruta todos os dias na nossa casa, né? Então ele está falando que só cabe no poema isso, ele não está discutindo o valor da fruta, ele não está discutindo o valor da mulher dentro da sociedade, ele não está discutindo a questão do homem, né? Da sua ética. O poema só vai caber isso. E a gente vai para a última estrofe, que é o poema, senhores, não fede nem cheira. O que ele quis dizer com esse nem fede nem cheira? Ele está dizendo que o poema tanto faz ele existir ou não, porque ele não vai ter função dentro da sociedade, diferente de outros textos críticos, né? Então aqui ele utilizou o poema, esse próprio poema, para discutir essa questão. Então, através desse poema, quando ele fala que não há vaga para tanta coisa, né, ele está questionando isso. Não há vagas, então o título, né, se refere sobretudo à poesia do passado. O poema fala sobre essa questão da poesia do passado, que era uma poesia fechada, que tinha temas assim bem distintos, né? Falava sobre o amor, sobre a beleza, sobre a ética das pessoas, e a gente sabe que na vida real isso não é verdade. E ele fala que no poema do passado não existia essa abertura, diferente dos poemas atuais. Quando a gente tem agora a poesia periférica, né? A poesia periférica, ela fala a questão da mulher dentro da sociedade, ela fala sobre a questão dos negros dentro da sociedade. Então, a poesia periférica, que é uma forma de poema atual, novo, né? Ele tem muito a ver com essa crítica que o Ferreira Goulart escreveu nesse poema. Esse poema ele foi escrito em 1963. Em 64, o Brasil começou a ditadura, né? Onde os militares tomaram o poder do nosso país. Então, assim, você via que antes de tomar o poder, tinha-se uma crítica muito grande, né? Então, e através da arte, a gente consegue fazer essa crítica. E vocês viram aqui na biografia dele, que Ferreira Goulart, ele foi obrigado a sair do país durante a ditadura militar, né? Ele teve que fazer exílio, que é chamado, quando os artistas, as pessoas que eram contra o governo da época, eles eram obrigados a sair do país para que eles pudessem sobreviver, que se ficassem aqui provavelmente seriam mortos, tá? Então, esse poema protesto faz a gente pensar muito até sobre a nossa atual situação do nosso país, certo? Então tá, gente, muito obrigada e até a próxima. Bye, bye.